para poder te Tá, sim. entrevistar. Boa noite, Boa prazer. noite. Meu nome é Yasmin. Eu sou aluna do curso de Ciências Sociais da UF e também bancária, tá? É, Vamos iniciando nossa conversa. O meu professor, ele tá para entrar aqui no link, mas como a gente agendou um horário, né? Quis deixar tudo mais organizadinho por conta da sua agenda, que acredito que tenha bastante compromisso. Rogério, se apresenta, por favor, para mim. Eu sei um pouquinho da sua trajetória. Tá. Meu nome é Rogério Campanati, sou bancário da Caixa Econômica há 27 anos. Fui gerente por 18 anos, foram 10 anos de gerência, depois fui 8 anos gerente geral de agência. E aí, no governo Temer, começaram a cortar algumas conquistas nossas. E aí eu comecei a me interessar mais pelo movimento sindical. Infelizmente, assim, a luta é coletiva, mas o que nos leva para ela normalmente são interesses individuais, né? Sim, isso é verdade. E aí, uma vez lá, eu me apaixonei, porque também de juventude. E aí, na juventude, eu frequentava muita igreja, era muito ligado à teologia da libertação. O pároco era muito ligado à teologia da libertação. Então, essa questão da solidariedade, de se preocupar com o outro, com a coletividade, era uma coisa que eu carregava muito dentro de mim. Mas uma vez dentro do banco, né, que a minha intenção, na verdade, eu fiz filosofia na UERJ. Que legal! E a minha intenção era, eu fiz concurso para Caixa para poder me sustentar, para conseguir acabar minha faculdade de filosofia. E o meu sonho de vida é ser professor. Só que aí, uma vez vendido, né, a gente não consegue mais fazer a devolução, porque o que a gente consegue de renda também nos bancários é muito superior à média nacional. Exatamente. Só um minutinho, meu professor está entrando aqui. O nome dele é Zé Paulo. Ele é professor e também idealizador do projeto. Ele dá a disciplina, né, de extensão, Ciência Política para Todos. Aqui. Esse é o Rogério, tudo bem? Rogério, do Olá, Sindicato dos boa noite, Bancários do Rio de professor. Janeiro, tá? A gente está aqui, a gente iniciou, ele estava fazendo uma breve apresentação, contextualizando um pouquinho da trajetória dele dentro do movimento do Sindicato do Rio de Janeiro, falando um pouco de como ele se aproximou, né, dentro dos interesses coletivos do sindicato. Não, Tá Yasmin, deixa eu gravando. só abrir um parênteses aqui. Essa é uma iniciativa da Yasmin, né, fazer essa entrevista, essa gravação, para produzir esse material, esse conteúdo para o nosso projeto. Eu não sei até que ponto ela já conversou contigo sobre o que que é o projeto, mas eu quero aproveitar a oportunidade de oferecer nossos serviços, né? Imagino que o sindicato tenha uma diretoria ou um grupo, né, de formação política, né, que é sistema sobre política, instituições políticas brasileiras, cidadania, participação política, partidos, eleições, né, que sejam assuntos que vocês discutam aí com o debate, né, com alguma regularidade. E o nosso projeto vai justamente nessa direção, né? Levar um pouco do conhecimento da ciência política, da teoria política, do conhecimento sobre as instituições, como é que as coisas funcionam no Brasil, né? Porque o Brasil é um país que tem uma democracia muito complexa, né? A gente tem é, divisão de poderes, tem federalismo, tem toda a formulação, a implantação das políticas públicas bastante complexa, né? Praticamente toda a vida das pessoas é impactada pelas políticas públicas, né? E algumas são a educação, né? O município cuida, o estado cuida, o governo federal cuida, o papel do STF. Então, assim, eu quero muito mais do que participar dessa conversa contigo, né? Colocar a gente à disposição para ir fazer um encontro mesmo presencial aí na sede do sindicato, a gente levar o nosso material e poder, Eu tô procurando sei os lá, de contatos, repente. aí não tô achando, que pra mim tá igual um anjo caindo do céu, porque a gente tá precisando disso. Assim, esse é um debate necessário, né? Porque houve uma politização, né, dos brasileiros de uma forma muito intensa nesses últimos anos, a polarização levou um pouco a isso, e falta, né, um pouco do conhecimento mesmo, né? De Sim. pô, como é que funciona, quais são os limites, quais são, né, o que cada poder pode fazer. Então, a gente ficaria assim, muito feliz e muito satisfeito mesmo se o sindicato desse essa oportunidade, porque a gente tem feito muitas atividades com estudantes de ensino médio, né, em escola, né, mas o projeto não é só para escola, o projeto também pensando em organizações sociais, em sindicatos, né, então essa experiência é bem importante para a gente. Né, esse é um trabalho Então, que é eu. uma pena só ter participado dessa entrevista hoje, porque a gente tem sexta noite de abertura e no sábado a Conferência Estadual dos Bancários. Se a Uhum, gente tivesse tido essa conversa antes, eu tinha convidado você para participar lá das mesas, né? A gente já identificou que há uma carência de formação muito grande. A gente percebeu que nos governos do PT, ainda no início do século, né? A gente perdeu muitos quadros muito importantes do movimento sindical para o governo e uhum, que não retornaram. E assim, eles não souberam, isso é um problema que eu identifico como do sindicalismo em geral e do próprio partido, que é não formar sucessores da forma que deveria. Então a gente tem hoje uma galera sindicalista muito carente de conhecimento, muita gente que assim foi para a direção do sindicato porque adoeceu, o banco demitiu, aí foi na Secretaria de Saúde do sindicato, o sindicato conseguiu fazer a reintegração dessa pessoa, e aí essa pessoa entrou para a direção do sindicato. Mas não uhum. porque ela tem uma formação política, não porque ela tem uma ideologia concisa e bem definida, mas porque ela foi salva pelo sindicato e ela trabalha por gratidão. Mas a gente não consegue ganhar base com trabalho por gratidão, né? A gente tem que ter o que Sim, falar para a base, a gente tem que ter opção de. A gente não entende que esse capitalismo é suficiente e tal, tá? Mas o que que a gente tem de opção para isso?
E a gente não tem sido propositivo, a gente tem sido muito reativo nas últimas décadas, e isso eu acho que gerou, Uhum. inclusive, em 2023, o sindicalismo atingiu a mais baixa taxa de sindicalização da história, foi em 2023. E, para mim, a consequência E o disso, setor bancário está tendo um downsizing aí bastante violento, né? Tem agências fechando da torta e à direito. o estado do Rio é mais afetado. A gente perdeu nos últimos 10 anos mais ou menos 39% da base. Eu estudo para o É, meu TCC a questão da precarização do trabalho do trabalhador bancário, né, do trabalhador do mercado financeiro. E um dos pontos que eu levanto é a digitalização e o quanto mais comercial você é, mais precarizado você está. A digitalização, ela faz o 237 hoje acabar com o cargo comercial e também acabar com um dos segmentos, né, que pega a população brasileira que ganha até R$ 8.000. Então, é muito importante levantar essa pauta sobre o fechamento das agências, sobre a incorporação das agências e como também está o trabalho do reintegrado dentro da atitude coletiva, né? Como o sindicato ele consegue produzir a subjetividade, a empregabilidade e dentro desse setor. Então, Rogério, e uma coisa que é importante a gente destacar também é que a nossa, apesar da gente estar na UF, né, que é tida como uma universidade, né, da balbúrdia, né, a mas eu sou da UERJ, a gente gente também é da balbúrdia. É, a gente procura sempre fazer uma abordagem que ela é suprapartidária, certo? Não existe sem viés ideológico, né? Mas a gente procura sempre fazer mesmo a parte mais técnica da política, né? Que existe isso, né? E expor, procurando gerar empatia, reconhecendo no outro ali um interlocutor válido, né? Então, para a gente seria bem importante que, se a gente puder ter uma conversa, assim, em loco, pessoalmente, ter mais um pessoal do sindicato aí, porque como é um trabalho de extensão, ele não envolve, a universidade vai chegar aí e vai entregar o conteúdo para vocês, não, envolve uma troca, né? Uma Sim, relação de é que é trabalho dialógica, conjunto. né? Então, se a Yasmin puder fazer essa ponte, né, colocar a gente em contato, vai ser muito legal, Eu muito sou, importante eu para o sou nosso trabalho. administrador do sindicato, então assim, sou eu mesmo que vejo isso. Eu É, gostei muito, né? Achei bem legal a disponibilidade que você teve, a recepção que você teve, né? Até confirmei algumas vezes, porque eu até pensei, nossa, a agenda dele deve ser ocupada. Eu cheguei a conversar, né, com o Ronaldo, aí ele me passou o seu contato, eu me senti muito honrada por essa ponte, né, por a gente poder ter essa conversa. Se hoje, se vocês quiserem, a gente conseguir alinhar alguma conversa pessoalmente, ou uma ida até mesmo no sindicato, seria bem bacana. Se você quiser também deixar de uma maneira mais virtual, né, para poder também não comprometer sua agenda, vai ser também um prazer. Mas me coloco também à disposição para essa ponte, para organizar, né, o nosso dia a dia, para esse a gente está bate-papo. nesse momento no sindicalismo bancário vivendo a maior turbulência de cada 2 anos, porque os nossos acordos são bienais e ele vence agora no final de agosto. Então a gente está agora nessa fase de receber propostas da base, né, reivindicações, enfim, para a gente debater nessa conferência estadual que a gente vai ter agora no sábado. E aí em junho a gente vai para as etapas nacionais. A gente teve no início agora do mês os encontros estaduais por banco, porque a gente tem, tipo, na Caixa a gente tem um acordo coletivo, além da convenção coletiva que a gente tem dos bancários todos. E aí, agora a gente vai ter dos bancários todos, que a gente tem que negociar os dois documentos, né? A convenção Uhum. coletiva e o acordo coletivo. E aí depois tem as etapas nacionais, que vão ser na semana de 17 a 21 de junho, em São Paulo. Aí a gente tem de 17 a 19 os nacionais por banco, para tirar as pautas dos acordos coletivos, e de 19 a 21 o nacional dos bancários todos para tirar a pauta da convenção coletiva. São encontros muito ricos. Se vocês tiverem interesse em participar, infelizmente a gente não tem como bancar, porque o nosso sindicato ele tem um problema sério, que na verdade, em 89, o PSTU disputou uma eleição e ganhou. Foi a única eleição que eles ganharam a direção do sindicato aqui do Rio. E o problema é que uma crítica, mas sem nem querer falar mal dos companheiros, mas assim, a impressão que dá é que o PSTU ele quer fazer a revolução com o movimento sindical, e a gente não tem as condições materiais possíveis para isso. Então, o que é que eles tiveram a brilhante ideia? Eles deram estabilidade aos funcionários do Sindicato Bancário do Rio. Isso só foi retirado em 2007. Então, as pessoas que foram contratadas até 2007, a gente não pode demitir. Só que a gente perdeu base, a gente perdeu fôlego, estrutura, perdeu o imposto sindical, enfim. Quando isso foi feito, a Folha consumia em torno de 40% da nossa arrecadação mensal. Hoje, a nossa arrecadação mensal não paga a Folha. A gente vive da taxa negocial que é feita na época das negociações. Entendi. E isso acaba engessando demais o sindicato. Eu tenho hoje 65 funcionários, sem necessidade de ter 65 funcionários, e desses 65, 54 são aposentados. Né? Eu tenho uma amiga que foi minha colega professora no Direito da Unirio, que era dessa época do PSTU, aí, do Sindicato dos Bancários, a Edna Raquel. Não sei se você já ouviu falar dela aí. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Bom, O Rogério, PSTU aqui sempre foi meio que oposição só na eleição, na época do Bolsonaro, que a gente teve uma eleição, aquele momento a gente conseguiu juntar praticamente todo mundo. Foi uma chapa única, botamos PCB, PSTU, todo mundo estava lá dentro porque era momento de resistir, né? o Só que aí inimigo comum. mudou o governo, teve um congresso da Intersindical, eu acho. Nossa, mas bateram nos companheiros do PSTU que estavam na chapa com a gente, chamando eles de pelego porque tinham entrado com a gente, que foi um horror. Nessa chapa ele já não quis vir, saiu do partido, saiu do movimento, saiu de tudo. Bom, Rogério, eu vou deixar a Yasmin fazer a entrevista aí, eu preciso sair e buscar meu filho aí, mas eu quero que a gente continue essa conversa aí, que acho que vai ser Já bem fica o boa. convite, se vocês quiserem ver Tá? essa parte da organização da gente no sábado, sábado o dia inteiro ali no centro da cidade, no Clube de Engenharia, na Rio Branco. E Uhum. depois vai ter a etapa nacional em São Paulo. Se vocês quiserem ir, eu posso conseguir para que vocês entrem. Eu só não tenho como conseguir o custeio da passagem do hotel, infelizmente. Tá, Rogério, assim, eu posso, eu não posso vou enviar o seu prometer. contato pro meu É, professor? Claro. Posso? legal. Eu não vou prometer, né, nem São Paulo, nem fim de semana, ainda mais esse próximo agora, Pois é, mas estamos acho no que a gente fim. pode ir travando essa conversa aí, tendo momentos assim, não tão de massa, assim, não eventos tão grandes, mas coisas menores aí dentro mesmo, né? E reunir, sei lá,
pessoas que estejam interessadas em discutir política, não sei quem, né, quem tem, o bancário, né, tem uma rotina um pouco massacrante, né, de trabalho, né? Então não sei se Sim. a pessoa A do gente tem uma quantidade pós-expediente. razoável de diretores que são liderados, né? Então, Aham. a gente teve agora, semana passada, a gente faz de vez em quando encontro do Diese, né? Então, a gente teve lá Diese, 80 pessoas lá Então, discutindo. esses momentos seriam bem legais, que a gente poderia ter um debate aí, sei lá, uma hora e meia, né? Ou então programar alguns encontros, né, durante, sei lá, uma semana, durante o mês. A gente pode, inclusive, emitir certificado de, não sei, para vocês, para os estudantes, né, vale muito, né? Vocês Sim. também, então, mas certificados da UF mesmo, de atividade de extensão, sabe? Na próxima reunião, eu já vou incluir o diretor de formação, que também é da Caixa, meu colega de banco, Ah, legal. para participar. Sensacional. Então, obrigado, Rogério, obrigado pela Obrigado, atenção. Bom pessoal. trabalho aí, Yasmin. Depois manda o contato dele, tá bom? Com certeza, manda também a gravação, tudinho, tá bem? Valeu, Muito obrigada pela gente. oportunidade, professor, também. Obrigado, Rogério. Tchau. Tchau, tchau. Então, voltando ao que a gente estava conversando, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade. Estou me sentindo muito honrada. Eu faço ciências sociais na UF, sou meu colega aí da filosofia. Eu entendo bastante o que você está falando, porque o meu marido foi 18 anos gerente administrativo do Bradesco. E eu decidi ir para o mercado financeiro para também custear a minha vida e conseguir viver meu sonho. Mas a gente acaba se vendendo, porque também fica muito cansado depois das 8 horas trabalhadas. Mas a gente não consegue mais fazer nada em casa, né? Eu faço coisa em casa no final de semana, porque dia de semana você só quer o sofá. Não tem mais. Uhum. Parece os dementadores do Harry Potter, né? Você sai do banco para sugar a alma, você não quer saber. Exatamente. E dentro disso é muito importante como a gente consegue ver também o trabalho do sindicato que ele está ali presente. O Ronaldo, por exemplo, ele vai de 15 em 15 dias dentro da agência para saber também como está o funcionamento, porque além da sobrecarga, né, do próprio trabalho em si, que é natural do ser humano, a sobrecarga do também de lidar com o público também tem o assédio moral. E o sindicato ele está sempre ali, né, criando barreiras em relação à expropriação da subjetividade do trabalhador. Então, é interessantíssimo. Mas eu aqui estou no lugar de escuta, né? E eu queria você me falou um pouquinho da sua trajetória, né? Mas eu trouxe uma pergunta para ti. O que te leva a crer em uma organização coletiva dentro do mercado financeiro, no sentido do sindicato, nos dias de hoje? Na verdade, a gente do sindicato tem uma visão um pouco mais ampla, né? Assim, a categoria, claro, que a gente representa, mas a gente se entende como classe trabalhadora como um todo. Uhum, E a gente, inclusive, entende o nosso papel de ser um dos sindicatos que são locomotiva dessa classe trabalhadora em termos de organização. Mas o que mais leva, eu acho que a gente que está lá, é a questão de querer um país diferente, né? E aí, no meu caso, a gente tem um aprofundamento maior na questão dos bancos públicos. Porque aí o banco público ele não pode ser só para dar lucro. Ele precisa prestar serviço à sociedade, um serviço de qualidade. A gente briga muito por isso. E aí o que que a gente está começando a fazer agora? A gente tem um companheiro que ele é aposentado do Banco do Brasil e fez mestrado em políticas públicas e doutorado, agora não me lembro, em relações internacionais. A tese dele de doutorado fala sobre os bancos públicos da China. E aí o que que legal. a gente percebe? O nosso parâmetro, equivocadamente, é certo, ele é o mercado financeiro privado. Uhum, Os bancos públicos do Brasil, há 3 décadas, vêm tentando cada vez mais se adequar ao molde dos bancos privados. uhum, E isso era até bastante compreensível, porque a gente não tinha a China, como é hoje, né? Agora a China é um país de destaque, está aí ameaçando a hegemonia estadunidense, e a China se desenvolveu dessa forma graças aos bancos públicos, né? Dos 5 maiores bancos do mundo, 4 são bancos públicos da China. nossa, eu não tinha noção desse panorama econômico, não. E eles têm a questão do financiamento público. O livro desse companheiro que foi oriundo da tese de doutorado dele é Águas da China, que eles falam que a água tem que chegar a todos os lugares para poder chegar à vida. E as finanças eles entendem como água. A finança tem que chegar a todo lugar. Então o Banco Público lá não é apenas como a Caixa Econômica Federal é aqui. Tem Uhum. o bancão. Mas aí você tem o Banco Federal, você tem o Banco Regional, você tem o Banco Local. Que é para Mas você. é igual a Caixa Econômica, que é uma autarquia, ou não? Como é diferente, assim, essa Sim, questão? são públicos, 100% público. Entendi. Só que eles são mais focados em bancos de investimento. E eles lá, eles têm uma coisa um pouco diferente, que eles acabam tendo que meio que um banco para cada coisa. Aqui a gente tem Ah, tá. o Banco do Brasil, a Caixa divide algumas tarefas, né? A Caixa fica mais com a infraestrutura urbana, com financiamento habitacional, com programas sociais, e o Banco do Brasil com financiamento rural e etc. Mas lá eles têm, tipo, o Banco de Desenvolvimento Industrial, o Banco de Desenvolvimento Rural, e aí Uhum. esses bancos estão nas localidades e tem subbancos locais, que é para analisar ali e investir naquele lugar. Porque, assim, não adianta, eu percebo isso muito na Caixa. Fizeram uma aberração aqui na divisão de superintendentes da. Desculpa estar focado muito na Caixa, mas é porque é onde eu tenho mais conhecimento. Não, com certeza. Fizeram uma divisão de superintendências que simplesmente o pessoal que aprova é o pessoal que está em Brasília, eles não conhecem a região. Criaram uma aberração, que assim, eu tenho agência na região de São Cristóvão, que é vinculada à Superintendência de Niterói. Eu tenho agências na Zona Oeste, o Sudoeste agora, que são vinculadas a uma superintendência do outro lado da ponte. Que no caso, para banco particular, colocando no meio equivalente, seria regional. Bom. Normalmente você tem uma coincidência da divisão geográfica com a divisão administrativa dos bancos. Porque Aham. geograficamente você tem condições culturais, econômicas, etc., diferentes, e o banco atua de forma diferente, né? Tipo, o cliente da Zona Sul é muito diferente do cliente da Zona Oeste, Sim, sim, com e que é certeza. muito Além diferente do do cliente da racismo Baixada. habitacional, que a cidade ela conversa para isso, né? Isso. Só que aí o banco não, eles lotearam a cidade. Aí depois eu fui tentar entender por quê. Eu faço parte da comissão que negocia os acordos coletivos com a Caixa Econômica. E a gente Uhum. falou, cara, por que que vocês fizeram isso? Simplesmente os superintendentes, que foram as pessoas que eles botaram aqui, e isso é um problema muito sério que a gente também já identificou, que assim, o assediador moral, ele consegue fazer resultado. Não são resultados sustentáveis, normalmente ele sai daquela unidade, a unidade despenca o resultado, porque o resultado não presta, mas eles são promovidos muito rapidamente. Eles É. crescem muito rápido. Uhum. E aí qual é o problema? Depois que eles crescem, eles só levam para cima quem é como eles. É verdade.
É E aí verdade. você foi tendo uma caixa de superintendentes que foram nomeados por pessoas que foram, né, ascenderam à direção, etc. Que só, é uma galera que só pensa em venda, não importa como. Eu já tive que ouvir em reunião de gerente geral, coisa do tipo assim, a gente tem que fazer gol, não importa se gol é contra, não importa se gol é roubado. E aí esses superintendentes, eles dividiram a cidade, mas eles não dividiram a cidade por questões culturais, etc., para que pudesse fazer uma boa estratégia. Eles se preocuparam em não perder, porque alguns bancos adotam um esquema de remuneração por porte da unidade que você administra. Então, tipo, gerentes Entendi. gerais de agências maiores ganham mais do que gerentes gerais de Sim, agências sim. menores. E superintendentes de superintendências com mais negócios ganham mais do que superintendentes de superintendentes com Uhum. menos negócios. Então, o que que eles fizeram? Para que não tivesse uma perda de renda individual para eles, eles lotearam a cidade por negócio. Olha, aqui eu tenho a prefeitura, então você fica ali naquele outro lado, que aí você fica com o governo do estado. Aí aqui você fica com não sei o que lá. E eles lotearam a cidade por negócio para ninguém ter perda de renda. E dane-se a estratégia da empresa. Dane-se o que a empresa é, especialmente a Caixa como banco público, para a sociedade. O que importa é eu manter o meu salário sem ter a perda por conta desse negócio. Isso fala bastante, né? Versa bastante sobre o processo do individualismo dentro das categorias de trabalho, sobre a digitalização. Óbvio que eu sou bancária de um banco particular, né? Dentro de uma iniciativa privada. Então a vivência ela é parecida, ela é justaposta, só que não tem tantas divisões nesse sentido de Sim, lotear a cidade, tem dentro das agências, dentro daquilo que você consegue receber das próprias regionais e os estudos de métrica em relação a isso. Mas eu não tinha ciência em relação a essa divisão dentro dos bancos públicos. É, e assim. A Caixa Econômica, pela história dela, fala que ela era um banco anteriormente de massas, tanto que houve até hoje em dia sobre a questão das pensões de pessoas que foram escravizadas, que os valores sumiram, né? Tudo isso. sim. A Caixa ainda é um banco de massa, é o maior banco ainda em número de clientes, né? O Nubank que já está em segundo, né? Uhum, Mas a Caixa ainda mantém por conta da poupança, que também, na verdade, não era uma coisa da Caixa. A poupança da Caixa, ela veio de um banco antigo que se chamava Delfim, que a Caixa incorporou em 1984. A Delfim era a maior poupança do país. Quando a Caixa incorporou, ela passou a ser a maior poupança do país. Porque a Caixa também, ela era antigamente, ela não era federal. Ela entendi. tinha as superintendências, Superintendência de São Paulo, era Sureg, que eles chamavam, que era Superintendência Uhum, Regionais. Ela foi federalizada mesmo na década de 70, que juntou tudo. sim, entendi. É porque nasce um brasileiro, nasce uma poupança, né? E, e A minha até, família é da roça, né? Então eu lembro que assim, eu ganhava pouquinho, leitão de presente de aniversário. Aí meus avós engordavam um pouquinho para depois vender e botar dinheiro na poupança. sim. E é até interessante como que ele é um banco de massa e como os investimentos daquilo estão segmentados para a poupança também, né? Quando a gente pensa em iniciativa privada, o que que a gente conversa ali, né? No mínimo CDB, Previdência, sobre outros escopos de linhas de investimento. É porque na Caixa a gente tem o agravante de ser o maior banco de financiamento habitacional. É E verdade. a poupança é funding para financiamento habitacional. Então a gente precisa captar em poupança, senão a gente trava o nosso financiamento habitacional. Só que Entendi. até isso, essa coisa de aproximar o modelo da Caixa de atuação do mercado privado, hoje eles fazem campanha para tirar dinheiro de poupança e botar em Previdência, por exemplo, que é da Caixa de Seguridade, uma empresa que a Caixa ainda é majoritária, né? Mas que é a sociedade anônima. Não tinha ciência disso. Esse debate está sendo muito enriquecedor, eu tô aprendendo bastante. É muito bom se colocar nesse lugar de Depois ouvinte. você vem para a direção do sindicato. Você mora em Niterói ou no Rio? Não, eu moro no Rio, eu moro em Genópolis, em Bom Sucesso, né? E Então. trabalho atualmente em Marechal Hermes. Eu tenho 6 meses de mercado financeiro, mas já passei por outra instituição financeira como estagiária e consegui realizar meu sonho indo pro Bradesco. Eu moro em É, Oswaldo Cruz, pertinho do seu trabalho. verdade, verdade. E eu vejo o sindicato como um ambiente muito, muito bacana de resistência, né? O Sindicato dos Bancários ele é um dos maiores sindicatos que tem na América Latina. E tem bastante material, normativos interessantes, né, sobre coisas que são colocadas. Hoje, quando a gente fala sobre ter um vale alimentação e um vale refeição maiores do que o salário mínimo, é um ganho do sindicato. E é uma coisa que deve ser valorizada, porque a precarização no Brasil é tão grande em relação ao trabalho que fala que é CLT premium, mas não, é garantia de subsistência. E Quando. a gente tem um problema que é, assim, os bancários que entram jovens como você, eles desconhecem a luta que a gente teve para ter o acordo coletivo, a convenção coletiva que a gente tem. Então, eles acham que o banco oferece benefícios. Que o plano de saúde é um benefício que o banco oferece, que o Vale Refeição é um benefício que o banco oferece. Na verdade, isso tudo foi conquista, com greve, etc. A PLR, nós fomos a primeira categoria a conseguir participação de lucro. Sim, Mas foi com luta, foi com greve. E agora a gente está numa emboscada, porque a gente tem um movimento sindical extremamente envelhecido, porque a gente tem um problema de rodízio, vamos dizer assim. A gente, banco público, beleza, eu posso voltar e pegar outra para vir para o sindicato. Mas a pessoa de banco privado, se ela volta para o banco, ela é demitida. é Um verdade. sindicalista que volta para o banco é demitido. Então a gente tem colegas que abriram mão da carreira, que foram para o sindicato há 30 anos atrás, eram caixa. E aí você vai para o sindicato e seu salário congela do jeito que você foi. É verdade. Enfim, é muito problema. E está muito envelhecida e a gente tem dificuldade de adequar nossa linguagem para o bancário jovem. Aí, Principalmente porque, quando a gente tem curso na internet ensinando pessoas que vêm da pauperização da sociedade brasileira, falando, vá para o mercado financeiro, principalmente ali para o chão de fábrica, que é a agência, entre e trabalhe. São pessoas que estão sempre buscando a sua subsistência desde antes. Então não tem essa comoção no sentido político, no sentido de entrar nesse debate, porque está conseguindo ter acesso à linha de crédito, então quer conquistar coisas para a família, porque você sempre se sente num movimento também de dívida, né, de onde eu vim para onde eu vou. É. normalmente na Caixa a gente é como é que fala? Rimo de família. Né? Uhum. Pra gente que veio de família pobre, eu trabalhei na Baixada também. E o perfil muda muito também, né? Colegas da Caixa na Zona Sul era muito comum assim, a pessoa acabou o segundo grau, fez concurso, passou, porque estudou num colégio muito bom, Bom, mas para ele não quer ficar na Caixa. Ele só tá ali até resolver o que ele faz da vida dele. Já na Baixada Fluminense, o cara é o salvador da família. É é. quem
garante uma estabilidade para a família. E aí realmente é difícil. A gente, eu custei tomar consciência do quanto eu estava permitindo que os valores empresariais se sobrepusessem aos meus valores, né? O banco, ele tem todas as suas mazelas, mas quando a gente fala sobre o direito das mulheres, o banco foi um dos principais segmentos que conseguiu abarcar as mulheres trabalhadoras. A minha sogra, ela se aposentou pelo Bradesco Empresas, só que ela entrou como moça Bradesco em 1980. Minha mãe é uma mulher, né, que nasceu em 64, em 1980 ela estava ali com seus 16 anos, e ela fala para mim hoje, Yasmin, ou a gente era normalista para ser professora, ou a gente fazia o científico para ser bancária, junto com um técnico de datilografia. Né, o banco ele vai se reciclando, né? Hoje a gente tem que ter certificação, tem que ter nível superior. Minha sogra disse que ela entrou no banco, não era nem ter obrigatório você ter o nível superior para poder entrar nem estar cursando. Você Quando eu entrei, não era obrigatório ter nível superior para ser gerente geral. O o gerente geral podia banco ter ensino médio. O banco, ele se adaptou muito bem a essas mudanças, né? Como que também é aquilo, uma forma de segmentar, né? Ah, o seu salário ele é 10%, ele é os 10% mais ricos do Brasil, sendo que a gente ganha um pouco mais, ganha 2 a 3 salários mínimos, né? Pra gente ver como a sociedade brasileira, a gente vive um abismo de desigualdade social. Mas, vou falar dentro desse recorte, né, interseccional, de gênero, óbvio que não corroborando, porque quando a gente pensa numa sociedade capitalista, os direitos das mulheres em qualquer crise são retirados. Mas sobre abarcar mulheres no mercado de trabalho, né? Porque, querendo ou não, a melhor forma de emancipação da mulher é pelas Do sindicato. que legal! Isso é muito interessante, sabe? Falar dentro de um país, né, onde a gente aumentou em quase 80% dentro do período de 10 anos a taxa de feminicídio, que 70% dos lares brasileiros não são chefiados por mulheres, debater sobre paternidade responsável é muito importante. É uma conquista nossa também dos bancários, né? A ampliação da licença paternidade de 10 para 20 dias, mas é condicionada à realização desse curso. Se não fizer o curso de paternidade responsável, não tem direito a estender a licença paternidade. Não sabia, eu achava que era um direito uniforme, assim, independente do curso ou não. Eu achava Não, tem que. que fazer o curso. Não precisa ser o do sindicato, pode fazer algum curso por fora, mas tem que apresentar uma certificação de que fez o curso de paternidade responsável. Cara, que legal, bem interessante. Mas, Rogério, vamos aqui conversar. Me fala, por exemplo, como são as diretorias dentro do sindicato. O meu companheiro, né, ele acabou saindo por conta própria da instituição financeira, mas o sindicato ele foi muito importante depois de uma violência que ele sofreu dentro da agência, né, com assessoria psicológica, psiquiátrica, jurídica, tudo ali referente, né, a esses pontos mesmo. Mas me conta, como que é dividido, porque eu acabo tendo muito contato com duas coisas. Primeiro, churrasqueiras do sindicato são as melhores. E, e a segunda é o assessoramento jurídico mesmo. Então, Em termos de contato com o bancário, acaba sendo maior realmente. A saúde, infelizmente, nos últimos tempos, é a que mais pipoca a gente, muito adoecimento mental. Não sei se você chegou a levantar isso, mas em termos de é, é, emprego formal, né? Os bancários respondem mais ou menos por 1% do emprego formal no país. uhum, Mas quando você vai no INSS, você vê licenças por acidente de trabalho e que são de adoecimento psíquico, os bancários respondem em torno de 23% das licenças. Uma categoria que é de 1% responde por um quarto de todas as licenças de acidente de trabalho por adoecimento psíquico do Brasil. A gente pediu, aí na Caixa, né, quando estou na mesa da FENABAN, que o banco informasse que a gente quer criar esse. Porque qual é o principal dificultador na caracterização do acidente de trabalho? O nexo causal. Você tem que caracterizar que o que adoeceu a pessoa foi o trabalho, senão não é considerado acidente de trabalho. E isso nem sempre é fácil de fazer, ainda mais com adoecimento psíquico. Se a pessoa caiu na agência e quebrou uma perna, é muito óbvio, tá né? visível, né? Mas o adoecimento psíquico é muito ruim. Mas desculpa, eu me perdi falando, já não lembro por que eu falei isso. Mas, por exemplo, no caso da reintegração, a pessoa ela teve esse adoecimento, mas isso possibilita a reintegração ou isso seria algo que bloquearia uma possível reintegração, no caso? Na verdade, facilita a reintegração. Facilita? Porque eu tô Facilita. perguntando. Eu vejo que pessoas são reintegradas quando elas estão num tratamento de câncer, fibromialgia, e aí, se o banco ele demite, ela rompe o tratamento, e aí isso caracteriza uma possível reintegração. Eu não sabia que em problemas de saúde mental poderia ajudar. Ajuda, porque tem ficado cada vez menos difícil caracterizar o nexo causal. E aí a Uhum, gente mostrando esse adoecimento, a gente fala, cara, não dá para o banco mastigar a pessoa e depois cuspir. Né? Assim, se ele entendi. mastigou, ele tem que. Na Caixa, por exemplo, a gente exige que a Caixa arque com os custos de saúde, porque o nosso plano de saúde é de autogestão. E aí é muito cômodo para o banco. Adoece a pessoa e depois a gente tem que pagar pelo tratamento da pessoa. Não, se você adoeceu, quem tem que pagar o tratamento é você. Né? Entendi. E a gente, na justiça, normalmente a gente consegue reintegrar essas pessoas que foram adoecidas no trabalho. É mais fácil até reintegrar essas pessoas. Porque assim, né? A gente vê que dentro do mundo corporativo tem a falácia do nós somos uma família, nos preocupamos com você. E na verdade, quem humaniza você e quem cuida de você é o sindicato, né? Quem torna você um cidadão para operar dentro do mercado financeiro, dentro de uma instituição financeira, é o sindicato. Então, por isso que eu tô perguntando, porque cada vez mais, principalmente com as demissões em massa, né? Como tá esse processo de reintegração, né? Por exemplo, tem cargos ou não, o gerente geral ele pode ser reintegrado, porque acaba que a pessoa também, quando é reintegrada, muitas vezes a gente tem um contato que ela fica meio no stand-by ali. Então, como que é? Eu queria entender, porque é uma das principais pautas, assim, que a Sim. gente vê ali. E a gente é o sindicato que mais reintegra no país, é o Rio de Janeiro. Mas a gente acaba tendo, eu não sei como falar isso sem parecer que é uma coisa combinada.
É porque a gente tem alguns médicos que são parceiros no sentido assim, de que conhecem a atuação do sindicato, etc. E quando essa pessoa está adoecida, a gente normalmente encaminha para esses médicos, porque eles já têm mais Para um conseguir tratar, know-how, né? aquela pessoa tem uma sensibilidade. É importantíssimo esse contato, E aí né? essa parceria tem sido muito importante para a gente conseguir fazer essas reintegrações. Agora, uma coisa também que atrapalha muito, o bancário, e aí nesse ponto ainda, eu acho que é o que a gente tem guarda de melhor dentro de si, na questão da solidariedade, etc. A gente percebe que muitas pessoas, elas não se cuidam, não se tratam, porque se entrar de licença vai deixar o colega que já está sobrecarregado, ainda mais sobrecarregado, vai atrapalhar o resultado da unidade, depois vai ser mais difícil ainda voltar. Tem gente que tem vergonha, ainda mais de problema psicológico, ainda tem gente que tem vergonha. Sim. Tem muito preconceito. Eu já tive que bater boca com o superintendente, porque o superintendente teve a audácia de falar para mim que uma pessoa estava de licença por depressão e que estava postando foto na praia. Aí eu falei, você acha que se cura depressão se fechando dentro do quarto escuro? É assim que você acha que cura depressão? Né? Que bom que ele conseguiu ir pra praia, porque a pessoa É. normalmente não consegue nem fazer isso. Né? Mas é uma ignorância muito grande. A gente tem casos na Caixa, que é um banco público, de uma pessoa que ficou licenciada por estresse, enfim, adoeceu mentalmente, tinha um cargo de confiança. No dia que essa pessoa voltou da licença, ela foi descomissionada. No dia. É Quer o dizer, que a a pessoa gente vê estava da também. cabeça, ela voltou, perdeu a função e entrou de licença de novo. Porque É o que a gente vê muito com mamães, né? Elas acabam voltando e aí depois, dentro do período de 3 meses, depois de retorno da licença maternidade, acabam sendo desligadas também. e Voltando muitas pessoas eu sobre. tenho orientado que assim, elas não entram de licença. E aí o que que acontece? Eu estou no banco há 15 anos. Aí agora eu dei um piripaque, surtei, tal, 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 o banco me demite. Eu não consigo estabelecer o nexo causal. Eu não mostro que eu fui adoecendo dentro do banco. Uhum. Eu só mostro que eu tive um surto lá na frente. E o banco já, você não tem ideia das lorotas que eles passam na agenda, groselha, como chama o pessoal de São Paulo, que eles falam pra gente mesmo. Da última vez eles falaram, não, o que está adoecendo mentalmente o bancário não é o trabalho, é porque eles estão fazendo muita aposta em bet. Isso não faz sentido. Não, nenhum. O que está adoecendo o bancário é o relacionamento dele com a família. Baseado em que você está dizendo Não isso? é, e fora que, assim, se a gente vê um trabalho no qual tudo ali é muito mecanizado e você tem um atendimento ao público contínuo, digitalização contínua das suas tarefas, então isso cria uma sobrecarga, faz muito mais sentido a culpa ser das ferramentas ali, e não daquilo que te dá o acolhimento, que geralmente é a família, Mas né? a culpa é deles, eles botam quem quiserem, né? Não, é verdade, isso é um fato. É muito importante o sindicato ele ter uma equipe multidisciplinar. Principalmente uma coisa que eu falo, né? O pediatra ele cuida de crianças, ele vai saber as doenças que acometem crianças. Então, uma equipe multidisciplinar que assessora o sindicato, desde jurídica, com advogado trabalhista e médicos voltados para isso, faz também ter um escopo muito mais forte do cuidado em relação àqueles que estão pagando os R$ 80 do sindicato todo mês para conseguir ter esse assessoramento. Né? E é um Infelizmente, as trabalho pessoas usam belíssimo. pouco, aí elas não fazem essas licenças. E aí a gente fala, cara, faz, você precisa registrar que você está adoecendo. Aí elas não fazem. E o que que eu percebo? Quanto mais caxias o bancário é, mais ele se ferra. Porque o banco, ele vai jogando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E a pessoa que é caxias, ela acha que ela vai conseguir fazer tudo aquilo que o banco Não, não pede. dá conta. Não dá. Aí ela adoece. Quanto mais a pessoa é dedicada, mais ela adoece. Então, uma colega que eu lembro assim, muito. É o que a gente chamaria de nerd, mas no banco, né? Você é aquela que senta na primeira cadeira nas reuniões, que contribui com tudo, que participa dos grupos de trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá. Chega lá no sindicato, tremendo, ela não pode ver a logomarca do banco. Nossa, coitada, É cara. o ponto que chega o adoecimento. É. Eu acabo tendo muito contato com colegas que têm ALER, né, que fazem cirurgia na mão, questões assim. De saúde mental, eu não tive nenhum contato direto com um reintegrado que tenha passado por uma situação tão desafiadora. Recentemente, teve demissões, eu tive contato com uma colega que ela falou: eu dediquei minha vida ao banco, eu dediquei a minha vida ao mercado financeiro e agora eu saí. Eu busquei não ter filhos para evitar ser demitida, para poder crescer na minha carreira. Eu busquei ficar no trabalho mais tempo, fazer as horas extras, fazer isso, aquilo, e agora eu recebi um pé na bunda. É um dos momentos mais tristes da minha vida. Porque, querendo ou não, o trabalho, ele funde, né, na personalidade daquele ser humano. Então, É uma lavagem cerebral, né? Na Caixa, por exemplo, a gente vê alguns gerentes que não são contra a privatização do banco. Porque na cabecinha doente deles, eles assim, eu sou muito bom. Então, assim, pode privatizar que eu vou continuar aqui. Só que compara o salário do gerente da Caixa com o gerente do Bradesco, por exemplo. entendi. Ele não se dá conta disso, assim. Para que que É, um banco, a Caixa foi vendida? Para que que quem comprou vai te manter ganhando 15 mil se ele pode contratar uma pessoa que faz a mesma coisa, se bobear, faz melhor, por 8? exatamente. Exatamente, por mais que os benefícios, né, sejam semelhantes. É, Mas, mesmo assim, a capacidade de você conseguir ter um trabalho com estabilidade e conseguir definir as suas coisas pela sua estabilidade é algo que está sendo deixado para trás. Porque a modernidade, né, o capitalismo tardio, o capitalismo de plataforma, né, um termo que eu utilizo é capitalismo de plataforma, porque todas as plataformas elas se tornaram um local de consumo. O TikTok Shop, o Instagram Shop, o Facebook Shop, Facebook. tudo isso. Então, é o capitalismo de plataforma. Você vai virar um gerente digital. Você não vai ter contato físico. Então, realmente, por que ele vai te manter se privatizando o seu espaço de trabalho? Na verdade, eu acho assim, os gerentes precisam acordar mais, porque há algum tempo atrás a gente deduzia que as funções mais mecânicas iam acabar muito rapidamente, como a dos caixas está hoje em dia numa Uhum. decadência absurda, e que o gerente ia ficar muito tempo ainda de bem bom, porque era um trabalho intelectual, mais intelectual, nem precisava de mais raciocínio, etc. Só que aí chegou a inteligência artificial.
Assim, tem muito atendimento bancário que hoje é feito com inteligência artificial, que os bancos já botaram. Os bancos são o nicho empresarial que mais investe em tecnologia no Brasil, são os bancos. Sim. E aí o gerente, que antes se considerava, eu tô aqui, tô intocável pelo menos por enquanto, agora começou a ser um dos primeiros da lista a pensar. E aquela vendinha empurrada que a gente fazia, né, vamos dizer assim, né, o cliente, eu tenho meta de previdência, o cliente chegou com dinheiro para aplicar. Qual a melhor aplicação? Previdência, Sim. né, para poder Vou conciliar com. cortar a taxa do seu consignado. Só que agora esse cara vai poder chegar num aplicativo de inteligência artificial e ele fala, olha, eu quero um investimento que seja assim, assim, assado, me oferecer previdência. É isso? E o chat vai dizer, o chat GPT, outra coisa, não, não é isso. Para você é melhor aplicar no fundo de investimento, ou no CDB, ou alguma coisa assim. E Então, o levando em gerente. consideração que, assim, o atendimento físico das agências vão ser para as pessoas que recebem mais do que o salário mínimo, né? E esse cara, ele vai ter um nível de escolaridade maior. Então, o banco realmente está segmentando por questões de classe. Sim. E, obviamente, né, consequentemente, a interseccionalidade da raça, né? Então, a gente consegue ver também outros nortes e direcionamentos dentro desse recorte Ah, de só uma como as coisa para pessoas eu são. não esquecer, que eu falo com a minha memória que eu junto com o cabelo. Você tinha falado da questão da mulher e você falou também da questão da estabilidade do serviço público. E de como a estabilidade nos permite conquistar mais coisas, né? Então, você vê, os maiores salários dos bancários são o top, a gente fala que é a nata da sociedade bancária, é o BNDES, depois Caixa, depois Banco do Brasil, né? Os bancos públicos têm mais rentabilidade. No caso das mulheres, a gente exige renda igual e tal, mas o que que a gente sabe desde sempre? Mulheres no mesmo cargo, sim, vão ter renda igual. O problema é que não dão os mesmos cargos para as mulheres, né? A mulher vai até ali diretor. Quando chegou o vice-presidente, opa, né, uma aqui e outra lá só para cumprir cota, vamos dizer assim. Uhum. Na Caixa, a gente conseguiu negociar com a Caixa um plano estratégico que até 2030 a proporcionalidade de mulheres nos cargos de alta gestão tem que ser igual à proporcionalidade de mulheres na base. Se eu Entendi. tenho 48% de mulheres na base, eu tenho que ter 48% de mulheres nos cargos de alta gestão. Não basta ficar assim, tá, tem mulheres aqui, tá, mas na vice-presidência só tem homem. Né? Hoje eu acho que a gente tem, são 30 vice-presidentes, alguma coisa assim, e tem 8 mulheres. Ainda está muito distante mas aí tem esse plano de ir melhorando esse percentual. Né? Deixa eu tirar uma dúvida, né? Porque eu não sei. Quando você diz cargo comissionado, ele permite você ganhar mais. Mas qual é o critério? É apenas aquela corporatividade, no sentido, você é meu par nessa situação? Ou eu tenho a CEA, eu tenho a CPA 20? Varia um pouco de banco para banco. Tá. Né? As certificações elas são exigidas dependendo da atividade que você vai desempenhar. Né? Se você for atuar como gerente de investimento, você tem que ter a certificação para poder atender o cliente de investimento. Uhum. Agora, normalmente, na Caixa, por exemplo, são processos seletivos. Aí a Entendi. Caixa abre, ó, tem uma vaga para gerente na agência tal. Quem tiver interesse se manifesta, e aí eles fazem entrevista. Antigamente era uma banca que avaliava esses entrevistados. Agora a Caixa faz como se fosse um currículo, mas é por score. Né? De acordo com o Uhum. curso que a pessoa faz nos treinamentos internos, que ela fez externamente, enfim. Ela vai conseguindo pontos, resultado que ela gerou, né, na unidade dela. Ela vai atribuindo pontos e aí ela se habilita a assumir determinado cargo de confiança. Aí, quando abriu aquela vaga, ela se inscreve e aí vão entrevistar para ver quem é selecionado. Ah, entendi. É interessante, né, esse mecanismo, porque dentro do setor privado, a gente fica sempre pensando, né, como agradar o seu chefe para você se manter empregado. Ponto dois, como agradar o seu chefe para você ser promovido. E para Então, não ser demitido, né? Tem um caso de esdrúxulo que eu vi assim que eu saí que entrei pro sindicato. Eu acho que foi do Bradesco. Agora eu não lembro bem, mas eu acho que foi do Bradesco. Que era um machismo na veia, né? Eram dois gerentes gerais, homens, que não se entendiam. Vaidade uhum, masculina, né? Ficavam disputando quem era o mais bambambam e tal. E as mulheres deles também eram funcionários do Bradesco. Por azar, um cara foi trabalhar na agência da mulher do outro. Os dois foram ser uhum. chefes da mulher do outro. Os dois demitiram as esposas. Ah, tá, um de cada um. Um Sim. demitiu a esposa do outro. Agora, assim, coitado da mulher, meu irmão. A mulher tava lá na dela, aí o machismo sobrou, espirrou nela. Sim, sobrepujou, né? Qualquer questão em Né? vórtice de profissionalismo. Eu fui agraciada com uma agência que tem 14 mulheres e 3 homens. E eu gosto muito do meu ambiente de trabalho. Óbvio que tem suas críticas, suas rugas, suas competitividades. Não estamos imunes à sociedade no qual vivemos. Mas se torna um local interessante porque você acaba sentindo as dores de outras pessoas, né? Chega clientes atritados que muitas vezes são pontos porque você simplesmente foi mulher e aí acaba criando ruído de comunicação e não está disposto a te ouvir. Mas se chega uma pessoa, mulher às vezes, e fala a mesma coisa que você está falando, aquele cliente ele acaba mudando um pouco o tom, a forma que fala. E assim, muitas vezes, quando é um colega homem, então dando direcionamento, aí esse cliente modifica de vez. E ao mesmo tempo, né? E fora que é um trabalho, quando a gente. Santo Agostinho falava, né? O dinheiro, ele é o cocô do diabo. E quando a gente lida com dinheiro, com o público, eu gosto do meu emprego, né? Primeiro porque banca minhas contas e me dá. Isso possibilita viver sonhos, mas a gente consegue ver muito bem como que é o ser humano. Né? E quando a gente teve aquele bate-papo bem no início, falou, a gente está totalmente cooptado, às vezes, pela ideia da empresarial, né? A gente acaba tendo raiva da população. A gente acaba criando raiva da população. E eu até me coloco assim nesse local de te perguntar como não se deixar levar de vez por essa ideia empresarial, porque quando você tá
às vezes, 6 horas em pé no BDN, ou 4 horas em pé no BDN, e o cliente ele é ríspido, o cliente é grosseiro, e você vê a desigualdade social e como as pessoas elas são, às vezes, por conta disso, você acaba criando muita raiva. Acaba criando muito adoecimento, né? Porque Sim. sentir isso não é legal, não é saudável. Você, às vezes, fica Não. legitimando suas dores. Aí eu queria te perguntar como não ser cooptado de vez? Como se manter estável nisso? O cooptado, para mim, sempre remete à opção, né? Você cooptou para uma opção. E eu acho que o que tem faltado é a gente conseguir convencer as pessoas de que existem outras opções, de que existem, que elas podem ser construídas. Qual é? A gente pode construir uma opção. O capitalismo, muito sabiamente, ele destruiu a ideia de socialismo. Uhum, Não funciona em lugar nenhum. O capitalismo funciona onde, meu amor? Não funciona para quem? Mas eles conseguiram destruir essa ideia. E a gente, no movimento sindical, passou por uma fase de emborrecimento, que eu vou dizer dessa forma, que foi isso que eu falei, de sair os melhores quadros. E os que ficaram não tiveram formação o suficiente. E a gente não sabe dizer para as pessoas qual seria a outra opção, caso não fosse. Ah, o capitalismo não presta, mas o que que vai ser então? Se a pessoa não está aberta a falar de socialismo, você fala o que que é a teoria socialista sem falar a palavra socialismo. Só uhum, que a gente é muito vaidoso, muito orgulhoso. Não, eu tenho que defender o socialismo. Meu anjo, essa palavra caiu. É igual falar de luta de classes. Eu falo, gente, vai para bancário, gerente. Você falar de luta de classes, o cara vai fechar o ouvido na palavra seguinte, ele não vai ouvir mais uhum, nada que você falar. Agora fala de conflito de interesses. Esse é um vocábulo que ele está acostumado. Você fala, você entende que você tem um conflito de interesse seu com o seu chefe? Que ele quer ganhar dinheiro em cima de você, que você precisa ganhar uhum. dinheiro em cima dele? E ele vai É, entender isso claramente. mas a gente precisa readequar o nosso discurso, é onde eu falo assim. Eu já entendi que uma das estratégias da direita é perverter os nossos conceitos. Né? Eles pegam conceitos nossos, transformam em outra coisa, e aí aquilo a pessoa começa a teoriza sobre aquilo que a gente prega. Só que ela não sabe o que é aquilo, né? Você vai Uhum. perguntar para qualquer pessoa que fala, ah, socialismo não presta. O que é socialismo? Nem Então a sei. pessoa não sabe. Uma ajuda quando eu saí de outra instituição financeira, que eu sofri muito assédio moral. Foi uma situação muito chata. Eu trabalhava como estagiária em uma instituição financeira e lá a gente era focal de consignado, né? Ficava ligando, consignado, crédito e tal. E aquilo tava me saturando muito, né? Porque é uma pressão de você tem que produzir, você tem que passar sua produção para XPTO colegas e aquilo sempre fica se recaindo sobre você, né? Mesmo com ponderações de 3,5 multiplicados. E a minha avó ela veio falecer. E logo depois, dentro desse período, eu tava muito mal. Minha avó, ela me criou. Eu sou filha de mãe solo, sou filha única de mãe solo. Aí a minha gerente da época falou que eu tava fraca. Não vai produzir, não, você tá fraca? E ela me botou isso no grupo do WhatsApp, na época. E isso acabou comigo, né? Logo depois, eu fui demitida. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi péssimo aquela situação, eu lembro, mas o sindicato ele me deu uma boa base mesmo sendo estagiária, porque também trouxe na época o debate do tipo, o banco barateia tanto o trabalhador que eles colocam cargos que não são vinculados à carteira de trabalho para conseguir baratear ainda mais e fazer um assédio moral muito maior. Né? Então, ali foi ali. Primeiro eu tinha tido esse contato do meu companheiro, né, com o sindicato, depois de uma violência, e depois isso comigo. Então, a importância da categoria do sindicato na vida do trabalhador se torna algo imprescindível, né? Quando eu vejo também colegas falando, ah, não, porque por fora que vai ter que contratar o advogado, tudo. Eu falei assim, gente, vai muito mais além. É sobre a gente se incorporar como indivíduo na nossa classe. E o pessoal fica com essa ilusão de que advogado de fora, por ser pago por fora, até isso o capitalismo meteu na nossa cabeça, né? Quanto mais caro, melhor. Algumas É. coisas sim, mas não necessariamente. E os advogados do sindicato, eles lidam o tempo inteiro com causa de bancário. Então, assim, eles têm muito know-how na questão do trabalhador bancário. Você vai procurar outro advogado, ele vai ter conhecimento trabalhista, mas ele tem tanto conhecimento assim do Bradesco, da Caixa Econômica, sabe? Tem os advogados lá que eles sabem normativo da Caixa que eu não sei, sabe? Normas internas, mas os caras vivem para isso. Mas as pessoas subestimam. As pessoas elas subestimam a atuação, né? As pessoas elas, porque assim, eu não sei se isso vem de uma descredibilização das estruturas, do modo geral, dessa fragmentação, ou seria algo histórico desse capitalismo de plataforma que a gente está vivendo. Não sei. Eu ainda estou tentando construir esse pensamento dentro de mim. Até mesmo porque eu estou no dia a dia com esses colegas de trabalho, mesmo sendo apenas sindicalizada, eu gosto de levar a palavra do sindicato, né? E Você tem algum cargo comissionado já? Não. não, não, eu sou de 237, eu Prime. Eu entrei como gerente de negócios e serviços e hoje, depois, estou há 6 meses no banco. Ah, tem pouco Eu tempo. tô há pouco tempo. Eu sou assistente Prime. E Eu eu estou tô. perguntando porque, assim, tomando sua forma de pensar e a gente precisa de jovem no sindicato. Não, é um conselho. Não se exponha muito a respeito da sua admiração pelo movimento sindical, porque isso Uhum, custa a carreira. com É, certeza. mas uma vez encarreirada, fala com a gente, porque você sendo liderado pelo sindicato, você fica com o salário que você estava no banco. Como que é essa tratativa? Porque assim, o que que seria uma pessoa encarreirada? Eu tô dentro de um cargo de chefia no banco. Não, sim, mas digo, você ainda pretende subir mais. Não sei. Porque eu Ah, tô vai dentro do ver. processo seletivo do principal. Porque aí, se você chegou num cargo, você fala assim, cara, mais do que isso, vai me gerar um estresse que não me interessa. Que foi o meu caso. Eu cheguei a gerente geral e falei, ah, não quero ser superintendente nem nada. Gerente geral, para mim, é a melhor função que tem. Porque ali no seu quadradinho, você faz o clima organizacional, né? Mas assim, você chegou nesse lugar, conversa com a gente, porque você. Aí a gente tem que te colocar numa chapa.
E uma vez liberada, sua renda está mantida. Eu venho de uma trajetória, né, que quando primeiro eu fiz 2 anos de engenharia na Rural, eu cheguei a ser presidente do DCE da Rural, né? Na época, pô, eu tava com 20 anos, eu não tinha muita noção sobre forças políticas. E era aquilo. Queremos um bandejão melhor. Queremos um bandejão melhor. Qual é o seu partido? É o meu partido, o seu partido, meu coração é partido, e você Não vai. pode falar meu partido é o Brasil, né? Meu partido. É nesse pique. Me envolvi bastante no movimento de mulheres ali dentro da Rural, principalmente porque é uma universidade com muitos casos de violência sexual, principalmente nos anos de 2017, 2018. E a partir disso, né, eu fiz uma construção naquele momento. Depois acabei me desfiliando e ficando desde 2000, eu saí da Rural em 2020, fui pra UF, desde então, não me dedicando mais a uma carreira no sentido de atuação de militância, de atuação política. Aí eu fui buscar outras coisas pra minha vida, como a garantia da minha subsistência, né, de viver meus sonhos individuais, que são, pra mim, tão importantes quanto os sonhos coletivos, sabe? Não cheguei ainda num ponto de conseguir abdicar de vez esse norte pra mim, né? Mas eu ainda acabo acreditando que as instituições coletivas elas são muito importantes também de maneira crítica. É importante que a gente bata no presidente, mas também a gente consiga argumentar a favor dele, né? E que a gente seja propositivo, né? Não dá pra bater por bater. Tá, isso tá ruim, tá? Qual é a sua sugestão? Sim. Porque assim, falar que tá ruim não ter uma solução, meu amor, você não tá ajudando em nada. Então, assim, Uhum. pelo menos cala a boca, né? Se você não tem nada a contribuir, pelo menos cala a boca. E também não ficar fazendo muitos segmentos dentro de pautas que são de objetivo comum, porque como aquilo que se retornando para uma conversa ali bem no início, né? Olha, a esquerda pega, a direita faz um inimigo comum. Então, como vai ser a forma que a gente vai se apropriar do diálogo? Se a gente fica segmentando demais, hoje, o que que as pessoas, eu faço a UF, né? Quando eu vejo os principais comentários, na UF só tem trans. Isso se tornou um inimigo comum das pessoas do dia a dia. E não deveria ser, sabe? Nenhuma hipótese. Então, qual vai ser a forma e maneira que a gente vai começar a conversar em cima disso? Pra entrar no dia a dia de uma maneira não tão explícita e ignorante. Né, E não se colocar nessa posição também de arrogância, de eu sou a missionária da palavra, da militância. Também não é dessa forma, né? Entender o que que eu tô vivendo, aonde eu tô vivendo, o que que eu tô fazendo, né? Enfim. Agora, uma coisa sobre o movimento sindical é uma percepção pessoal minha que eu acho importante compartilhar. Eu percebo que o adoecimento bancário não é só de quem está no banco, quem está no movimento sindical também. Primeiro, porque a gente que entra para a luta coletiva, a gente tende a ter um nível de empatia maior que a média. Né? Porque você vai lutar pelo outro, você tem um nível de empatia maior. E aí, todas as pessoas que vão lá adoecidas, etc., não tem como a gente não puxar um pouco disso pra gente, isso vai adoecendo. E qual é o problema? Não existe uma pesquisa, existe pesquisa de adoecimento bancário, mas não existe pesquisa de adoecimento do dirigente sindical. Uhum. E eu percebo muito claramente, eu vejo alguns dirigentes nossos, eu tento, dentro do possível, né, chamar o colega à razão, e às vezes assim, o bancário é um bancário bolsonarista. O cara vai dar patada da coice no cara. Eu falei, cara, você já converteu alguém com coice? Porque assim, se alguém me dá um fora uma patada, aí é que eu não vou nem ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Você tem que baixar a bola, a gente tem que ter essa maturidade. Só que os nossos dirigentes são adoecidos. Uhum. O que é muito complicado, tipo assim, eu, modéstia à parte, eu sou um dos dirigentes mais dedicados do sindicato. Trabalho de noite, trabalho no final de semana, blá, 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 enfim. Depois nas férias eu tento dar um descarrego para não Uhum. soltar. Mas por que eu falei isso? Sobre o adoecimento do trabalhador sindical, né? Do sindicalista, né? Porque as pessoas elas não querem te ouvir e acabam também te tratando mal, tendo essa discordância mais agressiva. Só que aí o nosso trabalho é de convencimento, é de explicação, é de fazer a pessoa entender que ele é um trabalhador e não um banqueiro, né? Só que se você vai cheio de pedra na mão, e a pessoa que está adoecida, ela não consegue ter essa maturidade de baixar a bola dela, respirar fundo quando o bancário solta uma gracinha. E é muito difícil. Ah, sim, eu lembrei. Aí eu trabalho pra caralho. Minha família reclama, meu marido reclama que eu trabalho mais no sindicato que eu trabalhava quando estava no banco. E olha que no banco a gente se ferra muito. E aí eu tenho que ouvir bancário me chamando de vagabundo porque eu sou sindicalista. É É muito ruim hediondo, esse né? discurso. É, E assim, você tá lutando pelos direitos porque desse trabalhador. E isso machuca também, né? muito. Porque você acaba. Qual meio termo eu tô? Qual parte da sociedade também eu tô? Porque aqui não me abraça. E aqui Aí eu falo também assim, eu não machuca. adoeci no banco, eu trabalhei no banco, eu fiquei no banco 18 anos antes de ir pro sindicato. Nunca tomei nenhum remédio. É, Eu fui pro sindicato. No terceiro ano do sindicato, eu já estava tomando tarja preta, ó, porque eu adoeci no sindicato. tá fechando. Deixa eu te falar. A gente tá acabando o tempo dessa tela de novo. E também não quero comprometer tanto sua agenda, tá? Mas, de antemão, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de tempo. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de horário. Eu vou te mandar os 2 vídeos, tá? Se você quiser em algum momento utilizar pro sindicato, tá? Pra também ficar um bate-papo, porque é interessante essa conversa entre o sindicato e a UF, o sindicato e o curso de Ciências Sociais. Então, eu vou te mandar também. Muito Eu obrigada. não sei se pode ajudar no seu trabalho, mas só em termos de informação, o Sindicato dos Bancários de Niterói, por ironia, ao invés de fazer parceria com a UF, fez uma parceria com a UERJ. E eles fizeram uma pesquisa sobre o bancário com parceria da UERJ. Talvez, se você quiser, eu posso depois passar algum contato lá do pessoal de Niterói também. Talvez te ajude nesse projeto. Seria interessante, principalmente porque o meu TCC, eu pesquiso sobre a precarização do trabalhador no mercado financeiro, né? E eu penso, talvez, prolongar os meus estudos fazendo um mestrado. E você levantou uma pauta interessante, né? Sobre o adoecimento do sindicalista. Acho que dá pano pra manga a se pensar sobre. Porém, equilibrar os pratinhos entre trabalho, faculdade, porque eu tô quase no curso de medicina, né? Tô fazendo ciências sociais há 7 anos. Eu levei 2 para fazer filosofia, fica tranquilo. Obrigada, tô me sentindo acolhida. É,
Então, assim, muito obrigada. Vamos ver a disponibilidade de a gente ter um bate-papo presencial, da gente se encontrar, tá? E eu gostaria também, como Yasmin, eu e Yasmin, ir no sindicato, conversar, entender melhor as dinâmicas, as forças políticas. Me interesso bastante pelo trabalho de vocês e também tenho uma profunda admiração, tá? Eu agradeço a oportunidade, é muito bom ver que alguém ainda se interessa pelo sindicalismo, porque o que a gente tem percebido, de certa forma, é que os movimentos sociais foram crescendo, mas o movimento sindical foi minguando. Também por culpa dos sindicalistas que parece que pararam no tempo sobre certos aspectos, né? Então é bom ver alguém que é jovem, que está estudando e que está interessado na luta sindical, né? Eu agradeço demais essa oportunidade. Se eu puder contribuir de qualquer forma, conte comigo também, tá? Muito Obrigado. obrigada. Beijo no coração. Beijo, boa noite, bom Boa descanso. noite, igualmente. Tchau, tchau.